Muitos querem ter uma vida abençoada, mas o que será que pensam sobre Deus e o dinheiro? Eu acho essencial, importante e necessário. A gente gasta com outras coisas, por que não dá o dízimo? Você acha certo dar dinheiro para a igreja? Não é dinheiro para a igreja também. Porque eu acho que é uma forma de você ajudar. Que é tirar o de Deus, tirar o da igreja. Não, na minha opinião não. Existem pastores hoje que pegam esse dinheiro para eles mesmos. Depende da igreja. Você acha que dinheiro e Deus combinam? Cara, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Dízimo hoje não vale mais. Depende do fim que ele quer usar esse dinheiro. Dízimo é uma ordenança, mas a obra dele foi destinada a nós a cuidarmos dela. Porque ele já me dá tantas coisas, por que eu não posso dar 10% do que eu tenho? Não é verdade? Amém. Amém. Não é verdade? Vou sentir falta desse bump. Todo mundo bem hoje? Que bom falar com vocês. Olha, nós estamos na última mensagem da série Uma Vida Abençoada. Eu creio que é uma mensagem importante. Alguns de vocês talvez sejam pessoas que queiram aprofundar um pouco mais nesses assuntos. Recomendo fortemente esse livro. Esse livro, Uma Vida Abençoada, tem duas capas, mas o livro é o mesmo. Essa é a capa antiga, tem a capa nova, mas eu creio que vai abençoar a sua vida muito. A maioria das mensagens dessa série são tiradas desse livro, um autor fantástico lá de Dallas chamado Robert Morse. Eu creio que vai impactar muito, muito, muito a sua vida. Hoje é dia de eleição, quero lembrar vocês de irem votar, tá bom? Depois do culto, ou alguns de vocês talvez antes desse culto. Última mensagem da série, o título da mensagem é: será que eu sou generoso? Será que eu sou generoso? Na realidade, eu coloquei esse versículo, esse título. Eu poderia ter colocado o título: será que você é generoso, né? Por que eu coloquei será que eu sou generoso? Porque na realidade é uma questão que todos nós o tempo todo temos que verificar. E na minha vida, será que eu sou generoso? A resposta é às vezes. E às vezes não. Eu constantemente tenho que dar uma mexida no meu coração. Constantemente tenho que dar uma olhada no meu coração. Será que eu estou sendo generoso aqui? Deus é generoso, sempre. Satanás é egoísta, sempre. Qual é o coração que eu estou espelhando, né? Então hoje eu quero desafiar vocês nessa última mensagem dessa série, que você dê uma verificada no seu coração, verifique aí a sua pressão arterial, a sua temperatura, os seus sinais vitais espirituais e pergunte: será que eu estou sendo generoso? Será que eu sou generoso? E hoje nós vamos ler uma passagem que fala sobre dois corações, duas pessoas distintas, em João capítulo 12, pode já colocar na tela, e nós vamos ver ali duas pessoas, dois contrastes muito grandes entre generosidade e entre egoísmo. Olha o que diz João 12, versículo 1, diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Algumas semanas antes, Lázaro tinha ficado doente e os discípulos receberam uma notícia da irmã de Lázaro, Maria. Falou assim: mande Jesus vir porque o meu irmão está doente. Lázaro era um amigo pessoal de Jesus. E aí, em vez de Jesus ir lá, Jesus falou assim: não, nós vamos numa outra cidade. E aí, ao decorrer disso, Lázaro morreu. Ele morreu de uma doença, a gente não sabe qual é a doença, mas ele morreu de uma doença. E finalmente, depois que Lázaro morreu, Jesus decidiu ir com os discípulos lá para a casa de Lázaro, onde ele já tinha sido sepultado, né? Até alguns dos discípulos de Jesus meio que criticaram ele, mas por que ele não foi? Puxa, ele amava Lázaro, ele está curando todo mundo, ele não foi lá. E Jesus chegou lá. E aí vocês conhecem a história, mandou abrir o túmulo, né? Teve mais críticas sobre essa decisão de Jesus. Puxa, ele já cheira mal de Jesus, né? Será que é isso? Não vai? E ele já tinha sido morto há 4 dias. E aí ele falou assim: Lázaro, vem. E você vê aquela situação, muita gente viu. Lázaro, que já estava no túmulo, sair do túmulo todo enrolado. Vocês conhecem, a gente fez as peças na igreja, né? Aquele negócio. Que
alegria que foi. Então Jesus está indo de volta para aquela cidade onde ele já tinha ressuscitado Lázaro, e estavam fazendo, eu acho, um jantar de comemoração, de agradecimento para Jesus. Então ele chegou lá onde vivia Lázaro, na casa que o Lázaro vivia, e versículo 2, ali prepararam um jantar para Jesus, eu acho que era de agradecimento. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Olha só. E olha a próxima frase. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Eu não sei se você já notou, mas às vezes em momento de adoração, é como se o ambiente enche da presença de Deus. Já viram isso? Em momento de adoração, você sente que o Espírito Santo entra. Aqui foi algo assim também, mas junto com a fragrância daquele perfume. Aquele perfume encheu a casa toda. Olha, quando você derrama uma oferta, às vezes de louvor, de adoração, outras pessoas vão ser impactadas. Outras pessoas vão ser afetadas. Quando nós derramamos uma oferta de adoração, quando nós derramamos uma oferta do que for, outras pessoas percebem isso e gera duas reações. Nem sempre é uma reação positiva. Às vezes, quando o Espírito Santo entra no lugar, tem algumas pessoas que ficam incomodadas. Já viu isso? Não gosta, vou sair, o que é isso? Faz um barulho, alguma coisa. É o que estava acontecendo. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde ia traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 dinários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. Olha só, isso aqui é fantástico. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus: deixem-a em paz, que guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão contigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Nessa passagem, a gente vê claramente dois corações diferentes. A gente vê um coração, que é o coração de Maria, de extravagância, de generosidade. E a gente vê um outro coração, o coração de Judas, que era um coração mesquinho, um coração de egoísmo, um coração, o que ele quer para ele. Na realidade, o coração de egoísmo é terrível. E eu faço duas perguntas que vêm à minha mente lendo essa passagem. A primeira pergunta é, por que Maria deu um presente tão extravagante? Por que ela deu um presente tão extravagante? O que fez com que ela quisesse ser tão extravagante? E a segunda pergunta, por que a extravagância da Maria irritou tanto Judas? Por que ele ficou tão irritado? Sabia que às vezes você vai fazer algo para Deus e muita gente vai falar assim, caramba, que legal, a fragrância encheu a casa. Mas outras vão falar assim, vão julgar, vão falar mal, porque tem um coração mesquinho, um coração pequeno. Então hoje eu quero falar 3 pontos simples. O primeiro ponto é que o inimigo da generosidade é o egoísmo, e o egoísmo ataca cada um de nós. Todos nós somos sujeitos ao ataque do egoísmo. Pense sobre o egoísmo. O que o egoísmo ele faz? O egoísmo, ele se autopromove. O egoísmo quer se promover. Já viu aquelas pessoas que falam, e aí fala assim, não, mas me fala um pouco sobre você agora. Aí você começa a contar uma história e corta e fala assim, parece que a história que aconteceu comigo. Já viu pessoas assim? O tempo todo. Tinha alguém na nossa igreja, um dos nossos pastores, na nossa igreja, ele às vezes chegava para mim e falava assim, pastor, eu quero falar com o senhor. Preciso falar com o senhor. Aí eu falei, eu já sei, você quer falar comigo sobre o seu assunto favorito? Aí ele falou assim,
Esse eu falei, seu assunto favorito é sobre você, certo? Aí ele riu, e a gente brinca, na realidade ele não é alguém egoísta, mas a gente brinca sobre isso o tempo todo, porque às vezes aquele egoísmo é de autopromover. Segunda coisa que o egoísmo faz, o egoísmo quer se autoproteger o tempo todo, procurando o que é que eu preciso fazer para me proteger. Não tem a ver com os outros, é com você. Terceira coisa, o egoísmo quer se autoprover. Eu quero ver o que eu preciso para eu crescer. Já viu pessoas só estão preocupadas no que elas fazem para elas crescerem. Agora, sabe o problema disso? Porque Deus é que quer ser o seu promotor. Deus é que foi designado para proteger você. Deus é que foi designado para prover e para promover você. E quando nós permitimos egoísmo em nossa vida, onde nós nos promovemos, nós nos protegemos, nós provemos a nossa vida, nós estamos tomando o lugar do que Deus quer fazer para você. Eu te garanto, Deus faz melhor do que você faz para você mesmo. E quando você toma o lugar de você fazer algo de Deus, é como se fosse uma blasfêmia. Você está tomando o lugar de Deus. Eu não sei se você já viu crianças diferentes aprendem, a primeira palavra deles é uma palavra diferente, né? Por exemplo, o meu filho Ethan, a primeira palavra dele foi, eu nunca ouvi nenhuma outra criança falar essa primeira palavra, mas a primeira palavra do Ethan foi brócolis. É esquisito, né? Mas era a palavra dele. Mas muitas crianças, a primeira palavra é mamãe, muitas é papai, né? Todos os meus outros 3 falaram papai primeiro antes de falar mamãe. Mas algumas crianças, a primeira palavra deles é meu. Às vezes faz a primeira frase é meu, já viu isso? E às vezes esse som meu, eles falam numa entonação, meu, que parece que pega um nervo que sobe das costas até o ouvido, assim, aí você está assistindo televisão ali, e você começa a falar, meu, e aí você, o pai ou a mãe, tem que sair do sofá, e encontrar aonde está aquele som, porque é terrível. Meu, você está querendo assistir o Botafogo jogar na televisão, meu, e é terrível. E aí você chega lá e chega um momento que justiça não importa mais para os pais. Né? Porque normalmente é o filho mais velho, tá com algo, e o filho mais novo falando assim, meu, aí você chega lá e fala assim, dá isso para ele! Aí o filho mais velho fala, mas pai, é meu. Não importa, dá para ele logo. Porque você não quer mais justiça, você quer paz. E às vezes é assim. Mas olha, pense sobre isso. Essa palavra meu é a palavra que Deus usa para falar sobre o dízimo. Sabia disso? Deus usa essa mesma palavra. E ele fala assim, é meu. Para você ver o nível de importância disso, é meu. Ele usa essa mesma palavra, meu. Eu ouvi uma história sobre 2 pastores que estavam dirigindo o carro. E aí estavam passando um bairro muito bonito, né? Casas muito lindas. E aí um dos pastores que estava no banco de não dirigindo, ele falou assim, olha essa casa. E aí o pastor que estava dirigindo falou assim, que essa é uma casa linda. Era a casa assim, cheia, um gramado lindo, um lago na frente, uma grade lindona, uma casa enorme lá, árvores, cara, que casa. E aí o pastor que estava dirigindo falou assim, não, é a casa de alguém da nossa igreja, né? Aí o outro falou assim, Aí o pastor que estava dirigindo falou assim, por quê? Né? Aí ele falou assim, o pastor falou, ele é alguém muito generoso. Aí de novo o pastor do lado falou assim, aí o pastor ficou irritado, por quê? Aí ele falou, se ele fosse generoso, ele vendia essa casa e dava para os pobres. Aí o pastor que estava dirigindo sabia quanto ele dava, né? Ele era muito generoso. E aí ele falou assim,
Você não se importa com os pobres. Aí o pastor, o quê? Se você se importava com os pobres, você vendia a sua casa e dava para os pobres. E aí ele falou, não só isso, mas essa frase, ele vendia e dava para os pobres. Quem inventou essa frase foi Judas, e ele traiu o nosso Senhor Jesus. Aí o pastor que estava sentado do lado falou assim, me perdoe. Às vezes nós pensamos que algo é extravagante, né? Às vezes nós olhamos para algo e pensamos que é extravagante. E nós pensamos, sabe a definição de extravagância? É aquilo que outro tem que você não tem. Às vezes nós olhamos para outra pessoa e a gente fala, puxa, aquela casa, aquele bairro é extravagante. Aí você recebe um aumento no seu salário e você vai e se muda para aquele bairro e você compra uma casa dessa. Agora não é mais extravagante. É o que é extravagante, é o que é do outro. Agora, sabe o problema com esse negócio de extravagância? A gente sempre quer apontar o dedo. Ele é extravagante porque ele tem mais do que eu. Nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Nós temos que tomar cuidado porque extravagância não é isso. Não é isso. Não é isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe, outra coisa que é interessante. A Bíblia diz que Judas estava tirando dinheiro da oferta, né? Ele diz que ele cuidava da bolsa de dinheiro. E ele não falou isso porque ele estava interessado nos pobres. Ele falou porque ele era ladrão e queria pegar. A gente lê o versículo. O que é chocante, ele tinha a ousadia para roubar dinheiro de dentro da oferta. Eu não sei, eu acho que ninguém aqui seria tão falta de temor a Deus, além quando ninguém estava olhando, meter a mão na oferta e tirar dinheiro da oferta. Às vezes acontece, sabia disso? Às vezes acontece, mas eu acho que nenhum de nós teria a loucura de falta de temor a Deus, de roubar dinheiro da oferta. Mas será que alguns de nós teríamos a ousadia de deixar dinheiro na nossa conta bancária que pertence à oferta? Será que a gente... porque em Malaquias diz que se você não dizimar, você não ofertar, você é ladrão da mesma forma. Então a gente não... Eu tinha um amigo meu que ele uma vez na oferta, estava passando a oferta assim, e aí chegou e ele começou a meter a mão dentro do gasofilácio, começou a abrir envelope e tal. E aí eu falei, ei, o que você está fazendo? Ele falou, estou procurando troco. Hoje ele é pastor na nossa igreja. Ele não faz mais isso, tá? Mas olha, nunca tiraríamos, mas às vezes quando nós não damos o que é devido a Deus, dá na mesma coisa, é a mesma coisa, a mesma coisa. Então, hoje, generosidade, o inimigo da generosidade é aquele coração mesquinho. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é a extravagância da generosidade. O que é essa extravagância? Pense sobre pense na Bíblia um exemplo de extravagância. Vou te falar, Davi deu a oferta para fazer o templo do Senhor. Sabe quanto dinheiro ele deu? Ele deu o equivalente de hoje, 100 bilhões de reais. Aí que, se você pegar todo o ouro, as coisas que ele deu, era o equivalente a 100 bilhões, com B, não M, bilhões de reais. É extravagante. Mas ao mesmo tempo, sabe outra oferta extravagante? Foi a mulher que só tinha 2 moedas, era a única coisa que ela tinha, e ela deu tudo que ela tinha, também extravagante, porque extravagância, querido, olha, não tem a ver com dinheiro, extravagância tem a ver com o seu coração, não tem a ver com quanto você dá, ou quanto, tem a ver com o coração. Os dois, eu acho que igualmente, ou talvez mais extravagante, era a mulher que só tinha 2 moedas. Loucura, total extravagância. Agora, pense sobre aquela mulher, a Maria, que deu aquela oferta. A Bíblia diz que aquele perfume era equivalente a 300 dinários. Deixa eu falar, só explicar. Um dinário
A palavra dinheiro aqui no Brasil vem da palavra dinário. É a mesma raiz. E o dinário significava um dia de salário. Um dia, uma diária. Um dinário era uma diária. E aí veio o dinário, diário, veio o dinheiro. Dessa mesma raiz. Um dinário era o trabalho que você fazia por um dia. E dizem que era 300 dinários. Naquela época não tinha férias, né? Pessoas trabalhavam todo dia, exceto os sábados. Exceto o sábado, que era tipo o domingo deles, né? Eles trabalhavam todo dia, exceto os sábados. E num ano, tem mais ou menos 300 dias de trabalho. 300 diárias, né? Se você tirar um final de semana para cada semana, é mais ou menos 300. O que ela deu foi o salário de um ano, 300 diárias. É o salário de trabalho de um ano. Agora pense comigo, será que... Não foi o dízimo de um ano de salário. Foi o ano todo de salário que ela deu. Agora pense comigo, será que dar uma oferta de um ano de salário seria uma oferta extravagante? Será que é extravagante? Não estou falando sobre o dízimo de um ano. Eu estou falando assim, dar tudo de uma vez. Tudo de uma vez. O salário de um ano, e ela deu tudo de uma vez. Agora pense sobre isso. Será que seria extravagante pegar isso, quebrar e derramar sobre os pés de Jesus, um ano de salário, e derramando sobre os pés de Jesus e secando com os cabelos? Será que isso é extravagante? Olha só, querido, extravagância é algo lindo. Olha, se você nunca deu uma oferta extravagante, você nunca experimentou um nível incrível que Deus está querendo. Quando a Renê e eu, nós demos a nossa casa. Quando nós viemos para o Brasil, a gente tinha uma casa linda lá nos Estados Unidos, e a gente vendeu. Só para evitar que Deus me mate aqui na frente de vocês, a gente não deu todo o dinheiro, tá bom? A gente vendeu a casa por $180 mil e ficamos com $11 mil. Né? Mas o resto todo a gente investiu, a gente deu para o Senhor. Quando a gente veio aqui, a gente entregou tudo para Deus. Já demos carro, já demos outras coisas. Querido, quando você dá, é incrível. É impossível você dar mais a Deus do que Deus dá para você. É impossível você dar mais a Deus do que Deus dá para você. Essa extravagância. E Deus quer fazer. Mas te fazer uma pergunta, será que é possível você dar algo a Deus que impressiona Ele? Será que é possível você... Quanto dinheiro seria uma oferta que você desse, que Deus falasse assim, agora sim, agora é extravagante. Agora, olha esse versículo aqui em 2 Coríntios 8, olha só. Eu quero que vocês vejam, em 2 Coríntios 8, versículo 3, diz o seguinte: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. Olha só, isso aqui falando sobre a igreja de Macedônia, que estava passando por um aperto, estava numa séria recessão, não tinha comida, falando assim, pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, não porque alguém pressionou eles, e nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Além disso, eles falam assim, por favor, deixa eu dar mais. Olha só, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Escute aqui, sabe o que é a oferta extravagante? É você se entregar por completo a Deus. Isso é algo que impressiona a Deus. Quando você se entrega por completo a Deus, isso é algo que Deus fala assim, e isso impressiona Ele. Agora, eu já vi pessoas falando, não, eu dei meu coração para Deus, mas o meu dízimo não vou dar não. Olha, eu acho que é impossível. É impossível você falar assim, eu me dou completamente a Deus, mas aí guardar algumas coisas que você não dá a Deus, isso não é possível. Você se dá completamente ao Senhor. Isso é uma oferta que impressiona a Deus, é extravagância. Extravagância, sabe, tem 3 níveis de oferta, vocês sabiam disso, né? 3 níveis de oferta ou não? Sabiam ou não? Sim, não. Sabia que estava aqui ontem, né? Mas 3 níveis de oferta. O primeiro nível de oferta é o dízimo. E sabia que a maioria de cristãos
nunca nem chega nesse primeiro nível de oferta. Mundialmente é entre 5% e 7% das pessoas de igrejas em volta do mundo que dizimam, 5 a 7%. Ou seja, 97%, 95% das pessoas não dizimam. Na nossa igreja, eu diria que era entre 30% e 40% da nossa igreja dizimam. Vocês são uma das igrejas mais generosas que eu conheço. Na realidade, eu estou muito orgulho de fazer parte da nossa igreja junto com vocês. Mas, ainda assim, muitas pessoas nunca chegam nem ao primeiro nível de ofertar. E o segundo nível de ofertar são ofertas, e o terceiro nível de ofertar são ofertas doloridas. Mas a boa notícia, se você chegar no primeiro nível de ofertar, a maldição é repreendida da sua vida. E aí você começa, aí é mais fácil. Quando a maldição sai da sua vida, aí você começa a ofertar. Só quero ser bem claro aqui, olha. Você que está assistindo, você que está aqui. Se você não dizima, eu não quero que você se sinta mal. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa má, não estou dizendo que você é uma pessoa ruim, tá? Não estou dizendo que você não vai para o céu, eu acho que você pode ir para o céu, mas eu estou dizendo que você não está experimentando um nível de graça na sua vida. E também quero dizer, a última série, a última mensagem dessa série, se você não gosta disso, fica tranquilo, mês que vem nós vamos estar falando sobre final feliz, tá? Final feliz, a série do mês que vem, muitos de nós tivemos um ano muito difícil, no ano dessa pandemia, mas o ano não acabou e Deus ainda pode fazer algo grande na sua vida. Então nós estamos pregando o mês todo de dezembro sobre um final feliz. Deus vai fazer algo incrível ainda esse ano na sua vida, vocês vão ver, vai ser tremendo. Mas é nessa mensagem, querido, olha, nós precisamos ser esticados. E eu não estou pregando, a gente não fez essa mensagem porque nós estamos precisando de dinheiro. Vocês sabem que nós estamos com 2 obras simultâneas na Vila da Penha e uma obra também em Jacarepaguá, construindo 2 igrejas do zero. Vai ser lindo, vai ser fantástico. Muitos de vocês vão lá na inauguração em fevereiro, vai ser tremendo. Mas só quero te dizer que a gente não precisa de uma oferta especial para isso, porque já temos todo o dinheiro para construir. Eu não estou pregando isso porque a igreja precisa de dinheiro. Eu estou pregando porque eu quero liberar vocês nesse nível de graça, de ser generoso. É isso que estamos falando. Isso que é incrível. Então, o último ponto que eu vou fazer agora, terminando aqui. Último ponto. Que existe uma recompensa para a generosidade. Existe uma recompensa para a generosidade. Sabe, a mesma passagem, mas em Marcos, a gente leu a passagem em João, mas a mesma passagem em Marcos, capítulo 14, o último versículo, versículo 9, olha a recompensa que a mulher recebeu. Olha só, versículo 9, e eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também ela será contada em todo mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha, ela não fez isso por causa disso, mas todos nós agora ainda estamos ouvindo o que Deus fez através dela. Querido, olha, tem uma recompensa que Deus faz. O pastor Wilker fez a oferta hoje e ele levantou aquele versículo, Hebreus 11, versículo 1, fantástico palavra. Mas olha Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Deus é um Deus recompensador. Escuta aqui, olha, Deus quer te recompensar e é impossível, Deus pelo caráter dele, é impossível ele não recompensar você. Essa palavra recompensador é o único lugar na Bíblia que essa palavra no original está. É uma palavra que tem 5 sílabas. 5 sílabas. E todas as sílabas vai construindo a palavra que diz que é alguém que recompensa, mas a última sílaba, quando é acrescentada, é assim ao extremo, é tipo um ão. É tipo um ão em português. É tipo alguém perde a carteira
e você acha e devolve a carteira, e a pessoa te dá uma recompensa de R$5.000. Aí você fala, mas na carteira só tinha R$50. É esse nível de recompensador que esse versículo diz. Ele é um recompensador extraordinário. É um recompensador extraordinário. É o que Deus quer fazer na nossa vida, querido. Olha, se você nunca experimentou dar uma oferta louca e doida, vou terminar com essa história. Um amigo meu lá nos Estados Unidos, um empresário, ele era um empresário, é um empresário. Ele um dia ele estava fazendo o devocional dele, orando à noite, e aí ele entrou na mente dele uma pergunta: quanto dinheiro você tem? Quanto dinheiro você tem? Aí ele falou, ele pensou, tá, ele abriu a conta lá, viu quanto tinha na conta corrente, aí escreveu o número no papel. Aí ele pensou, mas quanto dinheiro eu tenho na poupança? Ele foi lá na poupança, abriu e viu quanto ele tinha na poupança, nas economias dele, escreveu o número. Aí veio a pergunta assim, mas quanto você tem naquela conta de investimento? Que ele tinha uma conta na bolsa de valores, conta de investimento. Ele foi lá, olhou e escreveu o número lá. E aí veio na mente dele, mas quanto você tem na sua conta de aposentadoria? Falou, tá bom, vou olhar. Ele abriu lá e viu, e escreveu o número, 4 contas, né? A conta corrente, conta de poupança, conta de investimento e a conta de aposentadoria. Botou lá os números e somou, e era um número muito grande. Ele falou, cara, Deus tem sido maravilhoso para mim. Aí ele foi dormir. No dia seguinte ele começou a fazer o devocional dele, ler na Bíblia, e ele sentiu a voz de Deus falar assim, quanto dinheiro você tem? Aí ele pensou, eu sabia que não devia ter somado aquilo, sabia que não era para somar aquilo. Aí Deus falou assim, mas quanto dinheiro você tem? Aí ele falou assim, na minha carteira. Aí Deus falou, quanto dinheiro você tem? Ele falou, na conta bancária. E Deus falou, você sabe o que eu estou falando, você somou ontem. Ele pensou assim, que droga. Aí ele falou assim, Deus, esse é o valor que eu tenho. Era um número muito grande. Aí ele sentiu Deus perguntar para ele, você daria isso para mim? Aí ele conta esse testemunho, ele falou assim, que a primeira coisa que ele sentiu foi pavor, medo, louco. Mas a segunda coisa que ele sentiu foi, caramba, Deus me pediu algo. Quantas vezes alguém tem um privilégio de ouvir Deus pedir a ele algo? Aí ele falou assim, Senhor, seria uma alegria eu dar isso. Seria uma alegria eu dar. Aí naquele mesmo dia, ele pegou todo esse dinheiro, juntou numa conta e deu. Ele ofertou tudo. Pense sobre essa extravagância. E aí seguiu, né? 12 meses depois, exatamente 12 meses depois, ele estava orando. Ele sentiu Deus falar com ele, quanto dinheiro você tem? Ele falou, não, Deus, não precisa não, eu já aprendi. Aí ele falou, sentiu, não, Deus, vá lá, dá uma olhada nessas 4 contas de novo. Dá uma olhada nas 4 contas. Aquele dinheiro que ele deu era a economia de 15 anos da vida dele. Então ele foi na contas de novo, nas mesmas contas, escreveram. E todas as 4 contas tinham mais do que 2 vezes o que eles tinham em um ano. Aí Deus falou assim, olha, você pensa que você economizou algo durante 15 anos? Eu te dei 2 vezes mais em um ano só. Escuta aqui, é impossível você dar mais a Deus do que Ele dá para você. É impossível você dar mais para Deus do que Ele dá para você. E eu vou terminar com esse pensamento aqui. Você lembra que Maria, ela derramou aquele frasco de nardo puro. Por que ela fez isso? Ela derramou esse frasco. O irmão dela tinha sido ressuscitado. Vou fazer uma pergunta para você. Será que se um familiar seu, se Deus chegasse e ressuscitasse da morte um familiar seu, será que você seria grato? Generosidade é uma expressão de gratidão.
se você tem gratidão, você é generoso. E aí pense sobre isso. Quantos de vocês tiveram familiares que estavam destinados ao inferno, uma vida eterna sem Deus, e Deus salvou eles, tirou eles, resgatou eles do inferno? Quantos de nós? E será que nós somos gratos a Deus por isso? Queridos, olha, gratidão se expressa em generosidade. Quando nós lembramos o que Deus fez por nós, a consequência é falar assim: Senhor, claro. E pelo amor de Deus, não estou dizendo que a gente deveria esvaziar a nossa conta bancária. Aquilo foi um exemplo de algo que Deus falou com eles. Não estou dizendo que nós devíamos fazer isso. Não é errado ter economia, não é errado ter coisas bonitas, não é errado ter um carro legal, não é errado ter uma casa legal. Mas o que nós precisamos sempre ter, não de dar porque um pastor pressiona, mas de dar tudo que Deus falar com a gente para dar. Esse é o nível de fé, querido. Esse é o nível de fé que transforma a sua vida. É o nível de fé de uma fragrância que enche a casa toda. É o nível de fé e generosidade que outras pessoas não vão entender, vão ficar irritadas, como Judas, pessoas mesquinhas que têm outras motivações. Mas esse é o nível de extravagância que mexe com o coração de Deus. Eu quero orar por você hoje. E eu sei hoje que eu não preguei sobre salvação. Mas se você é grato pela salvação, isso é demonstrado em generosidade. E vocês, queridos, honestamente, são a igreja mais generosa que eu conheço. Não só financeiramente, mas também financeiramente. Cada vez que eu pisco, eu escuto uma outra história sobre uma generosidade extravagante que um de vocês está fazendo. Quando a gente teve a enchente aqui, muitos da nossa igreja, a casa deles encheu. E sabe o que eles fizeram? Vieram para cá voluntariar, ajudando outras pessoas que também tiveram a casa deles. É uma loucura. Pessoas que eram vítimas voluntariando e ajudando outras vítimas. É uma extravagância louca. O tempo que vocês investem em servir outras pessoas no Dream Center e outros lugares, a alegria que vocês têm em ajudar. Eu nunca vi uma igreja tão generosa quanto essa, e para mim é um privilégio fazer parte dessa igreja. Mas eu queria orar por vocês. Eu queria pedir que vocês abaixassem suas cabeças e fechassem seus olhos. De repente você está aqui e você diz: pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus. De repente você diz: pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu estou afastado, eu estou longe de Deus. Se essa pessoa você escuta o Espírito Santo falando assim: o Espírito Santo está falando assim: é você. Você sente o Espírito Santo tocando no seu coração agora e falando assim: é você. Essa é a hora da salvação. Ou você sente Ele falando assim: vem. Todo cristão orando agora. Se você está aqui, você diz: pastor, eu preciso acertar minha vida com Deus. Eu preciso colocar minha vida em ordem diante de Deus. Eu preciso que Deus lave minha vida. Todo olho fechado, toda a cabeça baixada. Se você está aqui hoje, você diz: pastor, ore por mim. Ore por mim. Eu preciso acertar minha vida com Deus. Se essa pessoa, você rapidamente levanta sua mão. Rapidamente. Amém. Quem mais diria? Eu preciso acertar a minha vida com Deus. Quem mais diria? Quem mais? Ok, eu vejo sua mão. Ok, muito bem, pode abaixar as mãos. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui. De repente você está aqui e você diz: pastor, ore por mim. Hoje é a última mensagem dessa série Uma Vida Abençoada. E você diz: pastor, ore por mim, porque eu preciso do toque de Deus na minha vida financeira.
Eu preciso do toque de Deus. Na minha carreira talvez seja. Eu preciso de portas abertas. Que Deus faça um milagre nessa área. Depende no seu estudo, na sua carreira, na sua empresa. De repente você precisa de uma ideia criativa que só Deus pode colocar no seu coração. De uma expansão para sua empresa ou de uma ideia criativa para você avançar. E você diz: pastor, ore por mim nessa última mensagem da série Uma Vida Abençoada. Eu quero experimentar o derramar de Deus. Eu quero entender e viver a generosidade que Deus tem. Se essa pessoa é você diz: ore por mim, ore por minha vida financeira, ore por minha carreira, ore por minha empresa. Se essa pessoa é você, levante bem sua mão rapidamente agora. Nós vamos orar. Vamos todos ficar de pé. Todos ficar de pé onde você está e repita comigo a sua oração. Diga o seguinte: Senhor Jesus. Diga a Ele em voz alta: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. E Senhor Jesus, entre em minha vida. Eu me arrependo de toda vez que eu fiz a minha vontade e não a sua. Senhor Jesus, transforme minha vida. E Senhor Jesus, na medida em que eu for fiel com pouco, que o Senhor abra as janelas do céu e derrame sobre mim bênçãos sem medida. Me dê ideias criativas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Falei sobre gratidão, né? Falei sobre gratidão. E hoje tem alguém aqui que eu quero que vocês conheçam. É alguém da nossa igreja. Foi líder de louvor lá na nossa igreja de Niterói. Acabou de ganhar vereador lá em Niterói. Ele é da nossa igreja. Não é alguém assim distante, não. Alguém que toca teclado todo domingo, ou a maioria dos domingos tem escala lá também. Lidera o louvor. Então esse aqui é o Douglas. Muito bom. Olha, um homem de Deus. Qual o seu nome? Tiago, ótimo. Então ele não está pedindo o seu voto, ele já ganhou, tá bom? Já ganhou, mas tem eleição hoje, tá bom? Então hoje, depois do culto das 11, eu vou votar também. Então eu quero que vocês prestem atenção, isso é importante, tá bom? Nós vamos orar pelo Douglas, tá bom? Nós vamos orar por ele, a Rafaela também, nós vamos orar pelo Tiago. E eu quero que você entenda que a Bíblia diz que nós precisamos orar por aqueles que estão em autoridade. Nós precisamos orar. E precisamos realmente. O Douglas, eu não sei se você olhou as redes sociais dele, mas ele é alguém assim. Ele é um pouquinho maluco, tá? Então a gente precisa realmente orar, não só para ele ter a ousadia para continuar falando o que é certo e justiça, mas eu creio que nós precisamos orar por proteção na vida dele. Sabe, em Niterói, a outra eleição, alguém foi morto, sabia disso? Só para você saber o nível das coisas. Então vamos orar pela vida dele, por sabedoria, por homens e conselheiros em volta dele que possam ajudar ele em decisões. E pureza na vida dele, que ele possa continuar vivendo uma vida correta e pura, tá bom? Então estendo suas mãos aqui pro Douglas e pro Tiago. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo meu amigo Douglas. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor derrame sobre ele grande sabedoria, Senhor. Senhor, proteja ele, Senhor, de tentação, e ao mesmo tempo, Senhor, continue dando a ele ousadia no que ele fala.
Senhor, que o Senhor use ele, Senhor, e que o princípio de ajudar os outros, Senhor, que isso esteja no coração dele, Senhor, que a justiça, o correto esteja na vida dele. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor proteja ele, coloca anjos em volta dele, Senhor, que ele possa continuar falando a verdade, mas também ser protegido pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Levantamos, Senhor, o Tiago, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe o Tiago, Senhor, em todas a carreira dele, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor mantenha ele puro e correto, Senhor. Abençoamos, Senhor, o Tiago, Senhor, e o Douglas, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Pra me encontrar nas sombras, estão as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa só pra me encontrar, não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim sem oh, impressionante, infinito, ousado amor. Quantos foram abençoados por essa palavra? Glorifica o nome de Deus. Tenho dito um versículo muito onde Paulo diz no livro de Filipenses, que ele diz assim: nós não estamos procurando por uma oferta, mas o que pode ser creditado na sua conta. Nós não estamos levantando essa série, Deus não nos revelou algo novo nessa série, para que a gente possa depois no final do culto levantar uma nova oferta e dizer agora dê extravagantemente. Não, nós queremos que o entendimento que Deus tem colocado no nosso coração possa fluir para a igreja. E esse entendimento de ser generoso possa nos possibilitar sermos fiéis e Deus olhar para a nossa família, olhar para a nossa casa, olhar para o nosso bolso e dizer assim: aqui há fidelidade e a lealdade, então eu vou transbordar. Deus, Ele quer transbordar sobre a sua casa. Deus, Ele quer transbordar sobre a sua vida. Seja fiel. Seja fiel. Decida transbordar a sua gratidão por Ele, por meio da sua generosidade. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Obrigado por esse dia em Tua presença. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem dito ao nosso coração. Que o Senhor nos dê força, nos dê vigor para permanecermos fiéis e leais em tempo e fora de tempo. Ó Deus, que no momento em que fomos testados e fomos provados, ó Deus, com as nossas finanças, que nós possamos ser achados aqueles fiéis, ó Deus, que fazem, que são, ó Deus, independente da situação, ser uma situação favorável ou não. Ó Deus, que por meio dessa lealdade e fidelidade para contigo, ó Deus, em nossas finanças, que o Senhor possa encontrar em cada homem, em cada mulher aqui nesse lugar, ó Deus, uma rota por onde o Senhor pode transbordar, uma rota por onde o Senhor pode liberar o milagre. Ó Deus, nós clamamos por um levantar de homens e mulheres que não são somente abençoados, mas são abençoadores, pelo nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Quem recebe, diz um amém com toda a sua força. Uma semana abençoada para você. Glória a Deus, meus amados. Que alegria estar aqui com vocês. Estamos aqui para lhe apresentar a nossa igreja, Luz às Nações. Estamos aqui de braços abertos, coração cheio de amor, para te acompanhar nesse tempo, nesse momento. Queremos que você venha fazer parte dessa família espiritual, essa família amorosa, para que você não ande sozinho, mas venha desfrutar de uma vida abençoada. Estamos vivendo nesse tempo uma série maravilhosa, para que você possa estar vivendo a plenitude da bênção de Deus na sua vida. Aproveite esse tempo, aproveite
esse momento. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Sou Paulo, pastor do Campus Online. Estamos aqui para lhe receber de braços abertos, onde quer que você esteja, do jeito que você está, aonde você se encontra. É uma alegria saber que você está nos acompanhando através do nosso site landchurch.online. Você pode entrar em contato conosco pelo chat Novo Aqui ou pedido de oração. Pode também estar nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. Mesmo nesses canais, você pode fazer um comentário dizendo Novo Aqui, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. E possamos entrar em contato contigo também. Você pode falar conosco também através do WhatsApp 21 966 35 8309. Você pode ligar para a gente ou enviar uma mensagem para que possamos estar orando por você, falando contigo, te acompanhando nesse momento, direcionando a sua vida e te apacentando. Queremos fazer parte desse momento na sua vida para que você venha viver e desfrutar de todas as bênçãos de Deus para você. Venha ser Ilan com a gente. Somos luz às nações. Amando Deus, amando você, Ilan.